Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. E eu quero agradecer mais uma vez porque você decidiu começar o ano de 2021 aqui conosco. Você decidiu guardar um tempo especial para compartilhar, para aprender, para entender o como nós podemos abrir espaço para o novo e assim começar um ano diferente. Isso não é só para o ano de 2021, não. Isso é para todos os demais anos que virão. 2022, 23, 24. Então, se você vai assistir esse vídeo daqui a 3 anos, tá valendo também. Por quê? Porque nós temos que abrir espaço para o novo. Deixa eu me apresentar. Eu sou Rafaela Ferreira. Eu faço parte da equipe dos 25 segundos e nós temos o privilégio e o prazer, sim, de estarmos aqui para compartilhar hoje com você mais uma ferramenta super simples e auto-aplicável para você fazer, sabe o quê? Se livrar das mágoas. Porque mágoa é algo que te impede de avançar para poder abrir espaço para o novo. Mas espera aí que a gente já vai conversar sobre isso. Antes, se você está chegando agora aqui, primeira vez que você está conosco, espero que você seja muito bem-vindo e se sinta muito acolhido. Eu quero te contar que no canal do YouTube nós temos várias playlists lá, onde nós trabalhamos com o comportamento, trabalhamos também, olha só, nós já fizemos uma playlist super bacana sobre padrões de comportamento, os padrões de comportamento reacionais. Depois nós trabalhamos os comportamentos fortalecedores, aquele que você tem consciência que você vai fazer para poder melhorar os seus relacionamentos. Depois trabalhamos com uma outra série, a melhor roda da vida, onde nós pegamos os 4 aspectos extremamente importantes para a vida de qualquer pessoa. Depois trabalhamos o poder das palavras. Super legal essa playlist, muito bacana, porque tem o poder das perguntas, o poder das declarações e vale a pena conferir. Depois o poder da ação. Vale muito mais uma ação do que 1000 pensamentos. Tem lá uma série para você também poder assistir e aprender se é isso que você precisa. E terminamos então no ano passado com o poder da ansiedade, uma série linda, muito bacana, porque nós entendemos que não é querer se livrar desse sentimento que as coisas vão melhorar para você. Não, nós temos que entender, nós temos que fazer as pazes com esse sentimento chamado ansiedade. E aí você vai entender nessa playlist aqueles vídeos que fizemos, o quão importante foi. E aí, por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos muito na transformação do ser humano. E nós desenvolvemos esse método que está aqui atrás já, olha só. Desenvolvemos esse método aqui que é o semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir, realizar. E esse ciclo aqui, ele forma o ciclo de excelência emocional. É assim que nós chamamos. Você entende aquilo que você está sentindo, depois você entende os seus pensamentos, por isso que primeiro a gente trabalha com os sentimentos, depois com o entendimento mental, depois a gente olha as mudanças, escolhe com ferramentas muito legais, tem a ação aqui, tanto que nós já falamos, né, que vale muito mais uma ação do que 1000 pensamentos, e depois a realização. E aí acabou? Não, você volta. E aqui você fica nesse ciclo de excelência emocional. Por quê? Sabe por quê? Porque também é muito interessante nós observarmos o seguinte, não é fazendo uma mudança drástica, uma mudança rude, uma mudança que você está aqui e você resolve ir para lá, que você consegue atingir outros objetivos. Não é bem assim. Olha só, eu trouxe um compasso aqui e eu queria que você observasse bem. Ele está aqui, olha. Ele está aqui, ele está apontando para cima, ok? Então, se eu traçar qualquer linha aqui, eu vou ter um resultado. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui, senão sai da câmera. Olha só, eu vou ter um resultado aqui para cima, perfeito? Se eu abrir um pouquinho que seja 25 aqui, ó, se eu abrir 25 graus aqui, né, vamos chamar isso de graus, se eu abrir 25 ou até mesmo 0,25, um pouquinho que seja, lá no final, o objetivo é diferente. Se eu abrir mais um pouquinho, lá no final, o objetivo é diferente.
Então, não é fazendo mudanças drásticas, não é fazendo mudanças radicais que nós mudamos os nossos objetivos. Não, eu posso fazer pequenas mudanças, pequenos atos, pequenas atitudes e pode ter certeza que o meu objetivo já vai ser diferente. Se eu estou agindo ou se eu estou me sentindo de uma forma ruim, se eu fizer uma pequena mudança, pode ter certeza que o meu objetivo já vai ser diferente. Se eu mudar um pouquinho, já vai ser diferente. Então, eu não preciso mudar radicalmente as coisas que eu faço. Eu não preciso ter uma mudança extraordinária. Eu preciso, sim, aprender a ter constância nas minhas mudanças. Mudo um pouquinho, mudo mais um pouquinho, mudo mais um pouquinho, e depois, a hora que eu vou ver, eu já estou caminhando para um outro objetivo e muitas vezes o objetivo esperado por você. Então, 25 graus é tudo que você precisa. 25 segundos é tudo que você precisa. Você não precisa de muito e muito tempo. Você precisa de pequenas mudanças. É o que a gente ensina com o método Semear. Por quê? Porque são pequenas mudanças com constância. São ferramentas que você vai ouvir e entender e vai aplicar com constância, porque vale muito mais a direção que você está indo do que a velocidade que você vai. A velocidade ela é importante sim, sem sombra de dúvidas, mas a direção é muito mais importante, porque o que adianta você ir rápido se você está na direção errada? O que adianta você sair correndo se não é aquele caminho que você deseja alcançar? Então é como se a sua vida, a minha vida emocional, fosse um barco. E aí você vai dirigindo e vai acertando o leme de acordo com a rota. Se mudou um pouquinho, dá para voltar. Se mudou um outro pouquinho, dá para acertar de novo. Por isso que nós temos que sempre estar atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e assim conseguir fazer essas adaptações e essas mudanças necessárias no dia a dia. Porque muitas vezes a gente acha assim, nossa, vamos fazer uma mudança radical. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que está indo para a direita e aí fala, não quero mais nada disso, eu quero já ir para a esquerda. Não é para todo mundo isso. Poucos conseguem fazer isso. Então, vamos trabalhar com a maioria. Eu sou a maioria, você é a maioria também. Então, vamos fazer mudanças constantes para, assim, abrirmos espaço para o novo, abrirmos o espaço que nós aprendemos no vídeo passado. Eu preciso aprender o poder do desapego. No vídeo passado, nós falamos sobre o desapego físico, o desapego mental e o desapego emocional, com técnicas lá que você pode praticar. Então, isso é importante. E sabe uma coisa que nos desacelera? Uma coisa que não deixa você caminhar? Uma coisa que, assim, você quer caminhar, você quer andar, você está mudando, você quer fazer as mudanças, mas tem uma coisa que fica segurando. É como se você fosse andar de carro com o freio de mão puxado. Já fez isso? Você já andou de carro ou já tentou sair muitas vezes e esqueceu de abaixar o freio de mão do seu carro? E aí você sente que alguma coisa está emperrando, alguma coisa está segurando de andar? Então é a mesma coisa. E o que segura o nosso caminhar de uma forma mais produtiva, de uma forma mais tranquila e de uma forma até mesmo com mais velocidade? As mágoas. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Porque as mágoas, sim, elas impedem com que a nossa vida ande, avance de uma forma mais coerente e de uma forma que você se sinta mais satisfeito. Porque acelerar com mágoas é igual andar com um carro com freio de mão puxado. Então, esqueça as mágoas do passado e liberte-se para viver um futuro mais alegre. E como nós falamos no vídeo passado, o que nós trabalhamos, né? Então, aqui nós temos essa frase que deve ser uma frase, sim, que você deve guardar, mas no vídeo passado nós falamos sobre o desapego. Então, desapegar é remover da sua vida tudo que torne o seu coração mais pesado. E uma das coisas que
torna o seu coração mais pesado, sem sombra de dúvidas, são as mágoas. Então comece esse ano, comece com um propósito muito importante, que é soltando o freio de mão. Solte o freio de mão, abra o seu coração, jogue para fora tudo aquilo que está sendo pesado para você. Simples fazer isso? Não, não é. Não é simples fazer isso, tá? Não é simples olhar e fazer, vou fazer isso assim, isso aqui está me machucando, vou largar isso aqui para lá. É simples? Não, não é. Nós não acreditamos numa mágica, é assim que acontece. Nós não acreditamos nessa ideia de, vou ficar pensando, e isso vai acontecer. Também não. Nós acreditamos nas ações emocionais. Eu tenho ações emocionais que eu preciso tomar. Nós acreditamos nas ações emocionais, nas ações mentais e nas atitudes direcionadas para isso. É isso que nós acreditamos. Então, olha aí, essa frase vai ficar um pouquinho aqui enquanto nós vamos trabalhar essa ideia de mágoas. É um assunto simples? Não, não é. Não é um assunto simples. Quando eu estava trabalhando aqui, estudando esse tema para trazer para vocês, confesso que eu tive que fazer a ferramenta mesmo. Por quê? Porque eu olhei e falei, nossa, tem coisas aqui que eu pensei que não era e são. E até me emocionei ao fazer a ferramenta. Por quê? Porque nós muitas vezes vamos acumulando sentimentos e vamos deixando eles para lá, e a hora que a gente vê, a gente está com um fardo enorme, um peso enorme para poder carregar. Então, atire para a porta fora as questões sem solução, os velhos arrependimentos, as lembranças ruins. Tire o peso, deixe ir. E qual é o intuito de hoje? É mostrar para você como você pode fazer isso, tá? Porque o desapego para as coisas materiais, se você parar para pensar, é até fácil, comparando com o emocional. Então, assim, é até fácil jogar uma roupa velha fora, doar um sofá que não serve mais. Isso é fácil. O duro é se livrar mesmo dos seus antigos preconceitos, das ideias que ficam arraigadas dentro de você, da raiva que não quer sair de dentro de você. Então isso vai se transformando em mágoa, e essa mágoa não consegue mais deixar você caminhar e passar para a porta à frente. Então, vou fazer uma pergunta para você. Eu vou te perguntar assim, você é uma pessoa rancorosa? Muito provavelmente você já vai responder de bate-pronto para mim e falar, não, imagina, não sou uma pessoa rancorosa. Por isso eu não vou perguntar. Eu só aqui fiz essa brincadeirinha, mas eu não vou perguntar não, eu vou te convidar. Eu vou te convidar a olhar com profundidade, olhar de fato mesmo com profundidade para dentro de você e buscar situações. Eu fiz isso. Buscar situações, buscar fatos, buscar pessoas que você olha e fala assim, eu não quero nem ver essa pessoa. Mas olha para dentro de você com profundidade para ver o que tem lá dentro, tá? Então, como é que estão esses seus sentimentos? E eu vou te contar uma coisa. Olha, pode ter mágoa guardada aí sim. E tirar essa mágoa que fica aí, que muitas vezes você simplesmente empurra ela para lá e não quer mais mexer nela, é uma decisão que só você pode tomar. Só você pode tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu posso tomar por mim. Você pode tomar essa decisão por você. O que eu posso te fazer, o que eu posso fazer por você, não te fazer, né? O que eu posso fazer por você e vou fazer hoje junto com você é te ajudar, é te entregar mais uma ferramenta para que você possa lidar com essa mágoa de maneira muito importante. Então vamos lá. Você já deve, com certeza, ter ouvido aí lives, ter ouvido muitas coisas, lido livros também, visto vídeos, e você já observou de uma forma assim muito intensa como os cristãos, os budistas, os esotéricos, os psicólogos, os médicos psicossomáticos, os terapeutas holísticos,
como eles falam sobre perdão? Em qualquer uma dessas áreas, qualquer dessas áreas que eu comentei com vocês, eles falam muito sobre perdão. Perdão é um tema unânime. Perdão é um tema que todos falam. Só que perdão não é convencimento. Perdão é uma decisão. Olha que interessante isso aqui. Perdão não é convencimento, é decisão. E assim como só você pode decidir tirar a mágoa dentro de você, é uma decisão que só você pode tomar também. O perdão é uma decisão. Perdão é processo. Perdão não é uma coisa que é uma palavra só saída da boca para fora. Ah, você me perdoa, eu te perdoo. Mas e aí? E a mágoa que ficou? E o sentimento arraigado lá dentro? Como é que trabalhamos com isso? É exatamente isso que nós vamos trabalhar numa ferramenta daqui a pouco. Mas antes, vamos entender esse processo, tá? Porque perdão, eu vou falar aqui nessa aqui, olha só. Perdão é o processo. Aqui, ó, tô nessa câmera agora, ó, tá? Perdão é processo. É abrir mão da razão, é abrir mão da justiça, da vingança, do revidar, do corrigir, é abrir mão de si mesmo. Isso é perdão. Aí você fala, nossa, mas se você parar para pensar, perdão é isso mesmo, é abrir mão de si mesmo. Então não há nada de errado, não há nada de errado em você ficar chateado. Não há nada de errado você ficar chateado, não há nada de errado você ficar até magoado por algo que fizeram com você. Não há nada de errado com isso. O que não pode, sim, é deixarmos essa mágoa se transformar e criar raízes profundas dentro de nós. Isso não podemos deixar. Nós podemos ficar chateados com o que uma pessoa fez conosco? Podemos. Nós podemos ficar magoados? Podemos. Só não podemos deixar isso criar raízes profundas dentro do nosso ser. Sabe por quê? Porque senão você fica andando com freio de mão puxado. Porque essa mágoa que você sente em algum determinado momento, ela pode sim servir de estímulo para que você entenda e até possa colocar limite nos outros. Olha, não faz mais isso não, você me magoou, então para por aqui. Para aqui, não precisa ir além. Então a mágoa, quando ela acontece, quando algum ressentimento acontece, isso pode servir de alerta para você falar assim, olha, até aqui tá bom, chega, aqui parou. Então você pode usar isso para criar limite nos outros. Só que não pode deixar com que essa mágoa crie raízes tão profundas dentro de você que te impeça de caminhar de uma forma mais coesa, coerente e da forma que você realmente deseja. Não há nada de errado em ficarmos chateados, nada. Mas o que acontece? Acontece que a mágoa não deve ficar muito tempo dentro do nosso coração. Isso ela não deve mesmo, tá? Porque aí ela vai transformar tanto o seu corpo quanto a sua mente. Lembra disso. Pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. Se eu tenho um sentimento também de mágoa, esse sentimento de mágoa mexe nos meus pensamentos e eles mexem nas minhas ações. E eles vão me dar um resultado diferente. Tá? Então, não podemos guardar mágoa. Mas é simples fazer isso? Não, lógico que não. Se fosse simples, todo mundo ia estar feliz e ninguém ia estar magoado. Quantas vezes você já magoou alguém e quantas vezes alguém já te magoou? Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? E sabe aquela frase, né? Que diz assim, a vida ensina, aqui se faz e aqui se paga. Você já falou isso algumas vezes? Você já pensou isso de alguém muitas vezes? Ah, deixa aí, vai. Aqui se faz e aqui se paga. Sabe por que você falou isso? Porque tem mágoa guardada aí. Você já mudou de calçada? Você já fingiu que não viu a pessoa? Você evita até falar com alguém? Sabe por quê?
Porque tem mágoa guardada aí. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, não, eu não sou, eu levo isso muito de boa, ah, eu não fico magoado, não. Imagina, isso esquece. A vida vai pagar, a vida vai mostrar para ele. Tem mágoa aí. Então, quando a gente olha, pode ter certeza, assim como a gente falou da ansiedade e é um sentimento que todos nós temos, a mágoa também é. O que não podemos é deixar com que ela cresça de forma a atrapalhar o nosso dia a dia. Então nós podemos, poderia ficar aqui horas e horas, poderíamos ficar até amanhã, se fosse, falando sobre situações que mostram mágoas guardadas. Às vezes é uma mágoa lá no passado, às vezes é uma mágoa ontem, às vezes é uma mágoa que aconteceu hoje mesmo. E você muitas vezes vai deixando isso só se acumular. Então eu te convido hoje mesmo a examinar o seu coração, a sua mente, os fatos que aconteceram no passado e reservar um tempinho para isso. Para poder falar, aquilo ali me magoou. Aquela fala ali me magoou. Aquela pessoa ali me magoou também. Aquela lá também me magoou. E não tem importância. Você só tem que ter clareza. Tenha clareza dessas coisas, porque a mágoa, ela pode virar amargura, e aí essa ferida sempre vai permanecer aberta. Se você não curar a mágoa, ela vira amargura, e aí essa ferida sempre vai estar aberta. E você já deve saber também como é ruim manter uma ferida aberta. Você machucou, aí tá acabando, tá fazendo a casquinha, aí você vai lá e arranca e sangra tudo de novo. Então, a mágoa não curada, ela vira amargura e essa amargura pode sim ser uma ferida permanentemente aberta. Então, vamos começar a olhar isso com mais cuidado e mais atenção, porque a amargura, ela pode... Sabe o que ela pode fazer com você? Ela pode criar em você uma desconfiança generalizada. Então, assim, a amargura, ela vai distorcendo as nossas percepções também. Então, você está amargurado com alguma coisa que alguém te fez, e aí você começa a ter uma visão distorcida, e aí você começa a generalizar tudo. Você começa a achar que todas as pessoas vão agir com você daquela mesma forma. Então, muito cuidado com isso. Porque, olha só, por que a gente faz isso? Por que a gente começa a generalizar, então? Porque a gente começa a ficar com medo. A gente tem medo que as outras pessoas façam a mesma coisa conosco. Nós começamos a ficar com medo de ser ferido novamente e se decepcionar de novo. Por isso que essa mágoa precisa ser curada para que não vire amargura e aí você... Desculpe. E aí você tenha uma visão generalizada das coisas e uma visão distorcida. Olha que lindo essa frase aqui, ó. Hoje decidi te perdoar. Não porque pediu desculpas ou percebeu a dor que me causou, mas apenas porque preciso e mereço estar em paz. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a mágoa, ela só é curada com o perdão. A mágoa só é curada com o perdão. Hoje decidi te perdoar. Não porque pediu desculpas ou percebeu a dor que me causou, mas apenas porque preciso e mereço estar em paz. E o que é o perdão? O que é o perdão, então? Alguns anos, o perdão passou a ser foco de estudos de psicologia. Gerou estudos científicos. Olha a importância do perdão. A gente falou que os cristãos, os budistas, e aí a gente falou mais um monte de outras ali logo no comecinho, falando que todos eles, de forma unânime, falam da importância do perdão. E o que é o perdão? O perdão, ele foi estudado cientificamente também. Aí nós vamos falar agora sobre isso. Então, estudos de psicologia
ele começou a ser foco desses estudos. E estudos científicos foram feitos e desenvolvimento com workshops, com treinamentos, com cursos, para que as pessoas aprendessem de fato a perdoar. Olha só isso aí, tá? E a Universidade de Stanford desenvolveu um dos maiores projetos de pesquisa sobre treinamento de perdão. Porque lembra que a gente comentou lá no comecinho que perdão é uma decisão? Perdão é uma decisão. E perdão também tem a ver o fato de você abrir mão de si mesmo. Agora, como fazer isso? Calma aí que a gente vai te dar ferramentas para trabalhar com isso. No artigo Aspectos Conceituais do Perdão no campo da psicologia, nós encontramos uma definição de perdão escrita sobre o PhD Robert Wainwright. E ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever o que é perdoar. Ele estuda sobre perdão há mais de 30 anos. E ele escreve assim, ó, vou falar nessa câmera agora aqui, ó. Perdoar é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para que a outra pessoa que a ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Olha a definição do perdão, depois de mais de 30 anos de estudo, ele vai colocar para nós. Vou ler de novo para você. Perdoar é uma atitude moral, na qual uma pessoa considera abdicar do ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente. E, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possível amor para com o ofensor. Isso é a definição de perdão. Você vê que é muito mais uma decisão de fato do que qualquer outra coisa. Então não é simplesmente uma palavra da boca para fora. Não é simplesmente isso. É uma decisão. E até decisões de compaixão imerecida para com a outra pessoa. Por quê? Porque você decide perdoar não porque a pessoa pediu desculpas ou percebeu a dor que causou, mas apenas porque você precisa e merece viver em paz. Então, perdoar é estar disposto a esquecer a ofensa que lhe causaram, aqui e agora, a injustiça que cometeram, a palavra mal colocada, a grosseria indevida e, como resultado, liberar sentimentos que te causam mal. Então, perdoar é você se libertar de tudo isso. Perdoar não é fácil, não é fácil. Exige grandeza de espírito. E eu falo para você mesmo, de experiência própria, não é fácil perdoar, tá? Porque você tem que se desapegar de muita coisa, você tem que se desapegar da raiva, você tem que se desapegar da ideia de ter sido injustiçado, você tem que se desapegar de muitos sentimentos que você fala assim, mas isso não é justo, ele que fez de errado comigo e eu que tenho que... Ué, quer viver em paz? Além disso, o perdão também é um ato de desapego, você tem que se desapegar do ódio, da mágoa, do desejo de vingança. Também é um ato de aceitação do erro do outro. Você tem que aceitar que o outro errou. Também é um ato de generosidade, de nobreza, compreender as fraquezas e erros alheios. E também é um ato de humildade. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca cometeu um erro, quem nunca magoou o outro, que atire a primeira pedra. Então, muitas vezes nós somos unilaterais, né? Nós olhamos assim para o outro e falamos, o outro me magoou, eu tenho mágoa, eu tenho isso, tenho aquilo. E aí? Nós temos que ser humildes também para entender que você também e eu também fazemos a mesma coisa. Nós também magoamos o outro, nós também erramos para com o outro.
Porque muitas vezes a gente se coloca num lugar tão especial que a gente acha que nós não erramos de forma nenhuma com o outro. É só os outros que erram conosco. É só os outros que nos deixam magoado. É só os outros que nos trazem esse sentimento de mágoa, de amargura. Não! Temos que ser humildes e reconhecer também que nós fazemos isso para com o outro também. Tá? Então, perdão é muito mais para nós, para a cura interior nossa, do que necessariamente para o outro. O perdão é muito mais importante para quem está perdoando do que para quem é perdoado. Então, o perdão ele vale muito mais para nós que estamos perdoando do que para o nosso ofensor. Sabe aquela frase que diz assim: você quer ter razão ou quer ser feliz? Se você respondeu que você quer ser feliz, tá? Então você precisa, de uma forma muito certeira, exercitar o perdão. Porque se você quer ter razão, muitas vezes ela não tem nada a ver com o perdão. Agora, se você quer ser feliz, quer viver em paz, você tem que exercitar o perdão. Não é um tema fácil, não é, mas extremamente necessário para você abrir espaço para o novo. É extremamente necessário para você poder viver sem mágoas, tá bom? Então, quando você decide perdoar alguém, você abre mão da mágoa, daquilo que aquela pessoa fez, você abre mão da razão, você liberta a si mesmo de sofrer. E de sofrer de uma tristeza muito maior, porque lembra que a mágoa ela pode se tornar em amargura, e essa amargura vai deixar sempre uma ferida aberta dentro do seu coração, dentro das suas emoções. Então, perdoar é uma decisão sua e não do outro, tá? O outro não precisa pedir perdão para ser perdoado. Primeiro ponto. O outro não precisa pedir perdão para você para que ele seja perdoado. O outro não precisa se arrepender do mal que lhe provocou. O outro não precisa prometer que não vai fazer isso nunca mais. Porque o perdão é uma decisão sua. Então, para que o perdão aconteça, você precisa decidir seguir em frente, abandonando esses sentimentos de rancor. Ok? E sabe o que é mais legal? Quando isso acontece, os laços emocionais que ligam você à pessoa que te feriu, eles são rompidos. Imagina assim, você está aí desse lado, eu estou aqui. Imagina que nós temos um laço imaginário. Sai uma linha aí de você e vai uma linha minha aí para você. E isso se torna um laço, tá? Quando uma pessoa te magoa, esse laço é formado. Esse laço é formado com você e com a pessoa. E quando você resolve, então, por decisão, romper, você resolve perdoar, esse laço é rompido. E quando esse laço é rompido, o que acontece? Você se sente livre para caminhar. Você se sente livre para ir em frente. E muitas vezes o seu agressor nem sabe que você o perdoou. O perdão pode não acontecer como um passe de mágica. Não é mágico. Não é mágico. E também não acontece de uma hora para outra. Não vai querer se iludir, tá? Achando que, nossa, eu vou agora perdoar aquela pessoa, pronto. Não. Ele é um processo, é uma decisão e muitas vezes demora um tempo para acontecer. Muitas vezes tem que ter prática de ferramentas para que isso possa acontecer. Dependendo do tamanho do ressentimento, pode levar tempo para que você sinta realmente liberto, desvencilhado do seu ofensor. Porque tem assuntos que são muito sérios, que levam o nosso emocional muito pesado. Ofensas, agressões, abusos. Como é que você vai se libertando disso? Como é que você vai se desvencilhando disso tudo? Então, por isso que perdoar é a melhor coisa que você faz para você mesmo,
para você romper esses laços e deixar com que esses laços sejam rompidos entre você e o seu agressor. Então, vamos lá. Primeira etapa, vamos começar a ferramenta então. A primeira etapa, e é uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz. Então, vou pôr meu chapeuzinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira etapa, você tem que fazer um exame interno, tá? Busque a situação que você guardou mágoa. E vamos lá, vamos começar por alguma coisa mais simples, muitas vezes. Se você já quiser começar com profundidade, pode começar, sem contraindicação. Mas muitas vezes para você praticar, você pode buscar algo mais simples, tá? Então, poxa, isso aqui me gerou mágoa. Isso aqui, essa pessoa fez aquilo ali para mim, falou aquela palavra indevida, e aquilo me magoou, aquilo me chateou. E você não teve oportunidade de falar para a pessoa, ou quem sabe essa pessoa já não esteja mais aqui entre nós, porque foi alguma coisa que aconteceu muito lá no passado, e você precisa perdoar essa pessoa. E aí, então primeiro dedique-se nessa etapa. Foi o que eu fiz. Eu fui buscar uma situação que eu não tenho nem mais como falar com a pessoa. A pessoa já faleceu. Dá, funciona, funciona, funciona. Funciona, funciona com quem está vivo, com quem não está mais. Funciona. Porque a mágoa está dentro de mim. Está aqui dentro, está guardado aqui, ó. Então, vamos trabalhar isso aqui, tá? Olhe para essa situação e diga, eu decido perdoar, eu quero ser livre. Então, se você está aí anotando no seu caderno, essa é uma frase que tem que ficar lá em cima. Eu decido perdoar, eu quero ser livre. Eu decido perdoar, eu quero ser livre, porque perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, eu quero ser livre. Agora é a técnica. E essa técnica, por mais simples que seja, é uma técnica extremamente eficaz. E você tem que fazer dessa forma que eu vou te mostrar agora, ok? Você vai fazer o seguinte, se você quer levar bem a sério mesmo, tô pegando aqui, tá? Se você quer levar bem a sério essa técnica, porque você sabe que tem mágoas que impedem você de andar, impedem você de se libertar, de se sentir livre, você vai pegar o seu caderninho, tá? Ou uma folha de sulfite, pega aí o seu caderno, ou uma folha de sulfite, porque você sabe que toda vez que você assiste aqui conosco, está compartilhando aqui esse conhecimento, você deve ter sempre um caderno ou uma folha, caneta para você anotar, para você rascunhar, para você fazer as coisas que são sugeridas aqui na ferramenta. E você vai escrever o nome dessa ferramenta. Essa ferramenta chama a carta. Essa ferramenta chama a carta. E você vai escrever a carta, tá? E o que você vai fazer? Se você quiser anotar os tópicos que precisam ter nessa carta, você vai anotar agora, tá? Escreva tudo o que você tem vontade de dizer para essa pessoa. Tudo é tudo, tá? Você vai escrever tudo o que você quer dizer para essa pessoa. Diga tudo que ficou entalado aqui na sua garganta. Se vier lágrimas, não tem problema. Se você chorar no meio do caminho, não tem problema. Tá? Sinta-se à vontade de se expressar da forma que você quiser. Você pode colocar palavras duras nessa carta, se você assim achar que deve, porque está entalado aqui na sua garganta. Diga como se sente e por que se sente assim. Diga os seus sentimentos. Diga o porquê que você está se sentindo assim. E diga exatamente o que lhe feriu e por que te feriu. Então eu vou repetir, tá? Primeiro, escreva tudo o que você tiver vontade de dizer para essa pessoa. Depois, diga tudo que ficou entalado na sua garganta. Sinta-se à vontade de se expressar da forma que quiser, até de uma forma dura, se for o caso. Sinta-se, diga sim, como você se sente e o porquê que você se sente dessa forma. E exatamente escreva o que te feriu e por que aquilo te feriu. Tá, essa é a sua tarefa. Nossa, mas fazendo isso funciona? Funciona.
Só que não faça isso num momento onde tem muita gente te distraindo. Se você quer fazer isso de uma forma coerente, de uma forma que você fale, eu quero fazer isso para poder me libertar e me sentir livre, fique num lugar um pouco mais tranquilo, num lugar que de repente você possa chorar, e aí você pode escrever, porque se é mágoa, tem dor. E se tem dor, causa tristeza. E se tem tristeza, isso pode levar ao choro. Então, fique atento com esses sentimentos todos, mas escreva nessa carta, escreva. Depois que você escreveu, se tiver num caderno, você vai simplesmente arrancar a folha e você vai destruir essa carta. Atenção aqui, o seu ofensor, ele não precisa e também não deve saber que você escreveu uma carta. O seu ofensor não precisa nem ter ideia de que você escreveu essa carta. Porque o seu ofensor pode ser aí alguém que convive com você, mas ele não precisa ter ideia nenhuma de que você escreveu essa carta. Porque lembre que um dos processos do perdão é a humildade. Você está escrevendo para você se sentir em paz, para você romper o laço, para você se libertar. Não precisa falar para o seu ofensor, eu escrevi uma carta porque você me magoou e eu estou te perdoando. Nada disso. Nada disso. É para você se sentir melhor com a sua decisão, romper esses laços e assim então poder fazer e seguir a sua vida da melhor forma. E aí no final que você escreveu essa carta, você vai destruir a carta. Não é dobrar e guardar na gaveta, não. É destruir. Destruir é destruir mesmo. Você pode pegar, se você tiver aí condições, você pode ir no quintal ou então ali no fogão, colocar dentro de uma leiteirinha velha e queimar a carta. Queime, porque isso é uma atitude simbólica. Ah, mas não vou fazer isso. Então, rasgue a carta. Isso é uma atitude simbólica. Isso aqui não tem mais sentido para mim. E quando você for fazendo isso, rasgando a carta, destruindo a carta, você vai se libertando e você vai falando sim. Você vai dizendo, sem sombra de dúvidas, eu decido perdoar e eu quero ser livre. Eu decido perdoar e eu quero ser livre. Isso até arrepia. Arrepia mesmo. Por quê? Porque aqui você colocou tudo aquilo que estava entalado, tudo aquilo que você queria colocar para fora. E é essa oportunidade que você tem aqui. E depois você vai rasgar, você vai jogar fora e vai descartar numa lixeira, vai descartar num lugar aonde você não tenha mais contato com essa carta. Destrua. E quando você estiver destruindo, você vai falando, eu decido perdoar, eu quero ser livre. Eu decido perdoar e eu quero ser livre. Eu decido perdoar e eu quero ser livre. E essa carta que você escreveu vai fazer com que você possa sim se sentir mais em paz. Rafa, mas eu escrevi, eu estou melhor agora, mas ainda tenho algumas coisinhas que eu acho que eu preciso escrever mais. Escreva mais, escreva mais. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o tamanho da sua mágoa, eu não sei qual é o tamanho da sua ferida, você sabe. Então se propõe a fazer isso, mas sinta a libertação a hora que você estiver rasgando, a hora que você estiver jogando fora a carta escrita, a hora que você estiver se desfazendo dela. Isso é extremamente importante, você destruir. Tem que destruir, não é para guardar, tem que destruir, tem que jogar fora. Por quê? Porque nós entendemos, nossa mente entende que realmente você está se libertando de tudo aquilo que estava entalado na sua garganta, de tudo aquilo que estava te trazendo mágoa e você quer se desfazer disso, quer colocar longe, quer jogar fora. E aí você vai sim
se desvencilhando de toda essa mágoa, de todo esse ódio, de todo esse ressentimento que tem machucado você por tanto tempo. E esse pequeno e simples ato, ele é extremamente significativo para nossa mente e para o nosso emocional. Ele é muito eficaz. Experimenta fazer isso, experimenta usar essa ferramenta. Experimenta. Você não precisa esperar a pessoa para você falar, olha, você me magoou. Não, você não precisa fazer isso. Escreve e depois destrói. E você vai ver o quanto de benefício isso vai trazer para a sua mente e para o seu emocional. Experimente, porque a sua vida só vai para frente depois que você desapega das pessoas que te levam para trás. E quem são essas pessoas que nos levam para trás? Pessoas que nos magoam, pessoas que deixaram ressentimento em nós. E aí sim você pode falar, livre estou. Né? Hoje eu estou livre. Ao perdoar, o maior beneficiário é você mesmo. Ao perdoar, o maior beneficiário é você mesmo. Você deixa de carregar coisas que estavam pesadas nas suas costas por anos. Por anos. Você pode deixar de carregar. E quanto antes for possível de se livrar desse sentimento, melhor vai ser para você que perdoou. Perdoar nos ajuda a ser mais humanos. Perdoar é um ato de humanidade. Perdoar é um ato de humanidade. Todos nós, eu, você, todos nós, estamos passíveis ao erro. Todos nós. E quando somos nós que falhamos e precisamos do perdão de alguém, nós sentimos de fato na pele como que o julgamento não precisa ser extremamente rigoroso e que sempre nós merecemos uma segunda chance. Quando nós erramos, nós sentimos na pele e falamos, nossa, tinha que ser tão rigoroso assim? Esse julgamento precisava ser tão rigoroso assim? E muitas vezes, quando nós olhamos para o outro com a ideia de perdoar, por ser uma decisão, nós fazemos com que isso seja mais humano. Nós precisamos dessa humanidade, porque muitas vezes nós julgamos o outro de uma forma tão dura, tão severa, e aí quando vem para nós, nós queremos que o negócio seja um pouco mais ameno também. Quando passamos pelo processo de perdoar e sermos perdoados, percebemos sim que não precisamos ser tão rígidos com os nossos julgamentos. E que perdoar faz parte do processo de amadurecimento. Perdoar é amadurecer. Perdoar é amadurecer. Perdoar nos ensina a não sermos tão frágeis e suscetíveis à opinião alheia. E quando a gente exercita o perdão, nós aprendemos que não precisamos levar tudo ao pé da letra o que as pessoas dizem. E que aquilo que elas dizem eu não preciso levar para o lado pessoal. Muitas vezes as pessoas dizem algumas coisas no calor da emoção e eu não preciso levar isso para o lado pessoal. Muitas vezes ela disse porque estava ali no calor daquela situação. Mas se eu ficar levando tudo para o lado pessoal, sabe o que vai acontecer? Eu vou me encher de mágoa, de rancor, de ressentimento, e aí isso pode criar raízes de amargura. E raízes de amargura deixam sempre as nossas feridas abertas. Saber relevar algumas situações é maturidade, é força emocional. Quem perdoa aprende a seguir em frente e deixar para trás o que não presta, o que não vale nada. Vive a dor do momento até entender o seu recado. Não estou falando que não é para você não ficar magoado, como a gente já comentou. Mas você vive a dor do momento
até você entender o recado que aquela dor trouxe e depois você perdoa. Você pode aceitar a tristeza que aquela ofensa te trouxe, aquela atitude te trouxe. Você pode aceitar a tristeza, sim, até assimilar o sentimento. Assimilou o sentimento, entendeu o sentimento, aí depois se liberta disso, depois solta as amarras e vai para frente. Desapega e vai adiante de forma mais leve, mais forte, mais vivo, mais livre. E lembre-se que uma ferramenta, ela pode ser a mais bonita de todas. Talvez essa seja uma das ferramentas mais bonitas, mais impactantes, mas ela só vai ter valor se você colocar em prática. Nada serve uma ferramenta se você não usá-la da forma adequada. Nada adianta. Você pode ter se encantado com a ferramenta e falar, nossa, eu acho que se eu fizer isso vai resolver mesmo. Eu acho que se eu escrever vai resolver. Só que aí você só fica aqui no achômetro e não parte para a ação. Então eu te desafio e te convido, assim que terminar aqui, assim que nós terminarmos, você pegar alguma coisa que te chateou, que te deixa uma amargura e poder escrever. Rasgue e fale, eu decido perdoar, eu decido ser livre. E veja o sentimento que isso te traz. E aí vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. E você pode chegar a situações que você fala, nossa, isso veio no meu coração, será que isso também me traz amargura? Se veio no seu coração, se veio na sua mente, se veio no seu coração emocional, né? Se veio na sua mente, pode ter certeza que é alguma coisinha que você precisa escrever e praticar o perdão, porque o perdão, ele vale muito, mas muito mais para quem perdoa. O beneficiário é você, ok? Então, esse início, esse momento desse ano, nós queremos sim poder limpar a casa, desapegar daquelas coisas que nos impedem de crescer e viver o novo. Por isso que nós temos que abrir espaço para o novo. E talvez esse assunto sobre mágoas e perdão seja um dos assuntos mais densos, mais profundos, mais impactantes que você precise ouvir e praticar. Porque quando você se liberta dessas amarras, aí sim você consegue andar de forma mais livre e mais leve e segura de si mesmo. Então, te convido na próxima semana a continuar aqui conosco, porque nós vamos trazer mais uma ferramenta para poder abrir mais espaços para o novo. Então que realmente nós possamos abrir o nosso mundo interno, tratar do nosso mundo interno para abrir espaço para o novo. Então eu te espero na semana que vem. Eu agradeço imensamente a tua presença aqui hoje e eu vou pedir sim para que você possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, porque você conhece pessoas que são amarguradas porque precisam exercitar o perdão, pessoas que são magoadas com situações e aí precisam exercitar o perdão, só que não é simples exercitar o perdão. Existe essa técnica que ajuda bastante e pratique. Então assina o nosso canal no YouTube, deixa o sininho ativado para que você possa receber conteúdos sempre edificantes para vocês. E aqui, ó, siga nas nossas redes sociais, Instagram e Face também e compartilha porque afinal 25 segundos é tudo que você precisa.